Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do SEALI Debate. O SEALI Debate é uma ação de formação voltada para professores alfabetizadores, educadores e estudantes de cursos de graduação envolvidos com o ensino e o aprendizado da leitura e da escrita. Nessa edição de março, o SEALI Debate aborda o tema Mudanças nos livros de alfabetização, aprovados no PNLD, e os usos que os professores fazem desse material em sala de aula. Para falar sobre o assunto, a nossa convidada é a professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, o FPE, Eliana Albuquerque, que daqui a pouco nós vamos convidar. Eu sou a professora Daniela, sou professora aqui da FAI, do setor de alfabetização e letramento, e pesquisadora aqui do SEALI. Tá? Após a fala da nossa convidada, nós vamos abrir para o debate, quando vocês poderão fazer perguntas. E o evento tem previsão de terminar às 21h30. Para receber o certificado, é importante que vocês assinem a lista de presença. Então, quem não assinou, é importante que assine a lista de presença, porque o certificado é enviado por e-mail. Então, vocês têm que ver se está legível, tá? E qualquer coisa, vocês podem enviar e-mail para o SEALI Debate. Convido agora a debatedora a subir ao palco. Eliana, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eliane aceitou gentilmente o convite de falar para vocês aqui no SEALI Debate. Hoje ela já proferiu uma palestra de manhã para os professores do PNAEC. Quem não sabe, é o Pacto Nacional Alfabetização na Idade Certa. E fez essa gentileza, está aqui na faculdade, conversando, pesquisando, Eliane, durante o dia, e veio e preparou essa palestra para a gente aqui. Vou falar um breve currículo, tá? Sim, vou te apresentar mais formalmente, mas breve. A professora Eliana Albuquerque possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Psicologia Cognitiva, também pela UFPE, e doutorado em Educação pela UFMG. Fez pós-doutorado na Université de Paris, não sei pronunciar, depois Université Paris, na França. A professora atua principalmente nos seguintes temas: alfabetização, letramento, formação de professores, leitura e escrita na educação infantil, ensino fundamental e EJA. Eliana foi coordenadora do GT Alfabetização, Leitura e Escrita da ANPED e é pesquisadora do CEL, Centro de Estudos em Educação e Linguagem da UFPE. Passo agora a fala à nossa convidada. Boa noite. Mais uma vez, eu agradeço a Isabel, a Valéria, a Daniela, toda a equipe do SEALI e a oportunidade, que sempre é muito bem-vinda, de vir a Belo Horizonte, que eu falei de manhã, que eu considero uma segunda casa. Eu passei 4 anos muito bons, produtivos, construtivos, e tenho amigos muito queridos aqui em Belo Horizonte. E é sempre bom voltar, para conversar, para discutir, para debater. Então, de antemão, já agradeço. E debater sobre um tema provocativo, gente. É um tema, eu venho daqui, a primeira página do jornal Letra A que vocês receberam aí, o que é que eu encontro, Qual é o papel esperado para o livro didático na alfabetização? E aí vocês vão ter, a fala da professora Maria do Rosário Mortati e a fala do professor Egon. E aí são falas distintas, depois a gente pode voltar, para junto com o tema, faltou aqui os usos, tá, gente? A gente vai transferindo os slides para pendrive, para computador, enfim. A discussão hoje, que é o PNLD, as mudanças nos livros de alfabetização e os usos que os professores fazem desse material. E, claro, que nesse debate sobre os livros atuais, sobre como é que são esses livros que chegam na escola por meio do PNLD, porque outros livros podem chegar por outros convênios que as secretarias de educação fazem com diferentes sistemas,
mas como se caracteriza hoje o livro do PNLD e como é que ele chegou nesse formato, né, nos formatos que eles se encontram, e falar um pouco dessas mudanças, não só do material, mas dos usos que os professores fazem desse material. Então, o que eu pensei foi em dividir nesses dois momentos, falar um pouco do programa, das mudanças na avaliação e nos livros em si de alfabetização, e depois discutir os usos que os professores fazem desse material. E por que livros didáticos, né? Como já tem a provocação aqui do jornal Letra A, né? Será que ele é imprescindível? Ora, a questão é que falar de alfabetização, da história da alfabetização, não só no Brasil, mas mundialmente, em outros contextos, implica falar no uso de livros para alfabetizar. Livros de ensino da leitura e da escrita. Né? Então, quando a gente fala em alfabetização, a gente se remete ao desenvolvimento de métodos para... Nem sempre foi assim, né? Mas o que a gente coloca é essa relação da escola como uma instituição responsável para o ensino da leitura e da escrita e o uso de materiais para esse ensino da leitura e da escrita. Então, faz parte da nossa memória, faz parte das nossas próprias experiências, ou dos nossos pais, ou dos nossos avós, né, o uso de cartilhas de alfabetização, cartas do ABC, cartilhas silábicas, cartilhas fônicas. Aqui em Minas, muita cartilha com base no método global. Enfim, então as cartilhas de alfabetização, elas foram e ainda são muito utilizadas no processo de alfabetização. E durante muito tempo, e ainda hoje, pode ser o único ou principal material utilizado para o ensino da leitura e da escrita. E essas cartilhas, na década de 80, e foi o momento que eu comecei a alfabetizar, né, em 1987, essas cartilhas estavam passando, os livros didáticos como um todo sofriam críticas de diferentes natureza, e no caso dos livros de alfabetização, eles passaram a ser amplamente criticados, né, por conta dos métodos, por ter uma abordagem behaviorista, associacionista. Então, era a época que estava sendo difundida no Brasil a perspectiva construtivista, socio-interacionista de ensino e aprendizagem. No caso da alfabetização, muita discussão do construtivismo com a teoria da psicogênese da língua escrita. Posteriormente, também os estudos sobre letramento. Então, as cartilhas passaram a ser amplamente criticadas. Eu me lembro que, na época, era proibido, as cartilhas chegavam nas escolas e a gente não podia usar, a gente usava só para recortar figuras, né? E criar atividades, né? Quem não sabia desenhar, eu era péssima em desenho. E a crítica era pelos pseudotextos e a ênfase no codificar e decodificar palavras sem qualquer propósito comunicativo. Aqui são alguns exemplos de cartilha, né, que fazem parte dessa história da alfabetização. A cartilha pipoca era a cartilha que, na minha escola, era que a gente que chegava na escola, né, para a gente trabalhar. É uma cartilha silábica, mas a gente não podia usar, né, como um material para... como apoio, né, ou como material para alfabetizar, porque naquela época, em Recife, a gente estava vivenciando o ciclo básico de alfabetização, como aconteceu aqui em Belo Horizonte também. E no ciclo básico de alfabetização, a experiência realmente foi com uma perspectiva construtivista, muito com base, né, na teoria de Emília Ferreiro, e a gente teve lá o apoio muito importante dos professores pesquisadores do programa de pós-graduação em Psicologia Cognitiva, e aí que trabalhavam com os professores outras possibilidades de atividades, muita atividade fonológica, né, que iam além das cartilhas. E aí, na década de 90, tem todo um histórico, né, do PNLD, que eu não vou me prender a ele, mas o que acontece é que, na década de 90, o Programa Nacional do Livro Didático ele passa por uma mudança. Por quê? No sentido de contemplar a avaliação dos livros, porque a partir de estudos, né, que analisaram os livros didáticos com base em diferentes perspectivas, então, livros de alfabetização foram avaliados, entre outros livros, e foi feito um parecer, um documento para o MEC, colocando vários problemas
relacionados a esses livros, né? Como os problemas que eu coloquei, a presença de pseudotextos, né? Atividades de memorização, de associação, enfim. E houve a necessidade de uma mudança no programa que desse conta de uma avaliação dos livros que chegariam às escolas públicas. Os livros didáticos possuíam erros. A questão do erro conceitual, a questão do preconceito, a questão da desatualização, né? E no caso dos livros de alfabetização, o trabalho mesmo proposto, que tinha uma concepção de língua, né, como código e que desconsiderava-se os usos e funções da língua escrita. Então, o PNLD, a partir de 1995, passou a avaliar os livros, né, que seriam destinados para as escolas públicas, com vistas à melhoria na qualidade desse material. E, como apontado por Gracinha, né, Bregunce e Ceres Silva, os livros disponibilizados após a implantação do PNLD apresentavam conteúdos integrados e uma abordagem interdisciplinar, ou conteúdos mais criativos próximos à realidade dos alunos. Por outro lado, muitos livros recebidos na faixa de menções superiores, sobretudo os recomendados com distinção, ou no caso dos livros de alfabetização, os recomendados, não atendiam a sua clientela por trazerem textos longos e complexos. Eu não sei se vocês se lembram, né, mas nas primeiras avaliações do PNLD, os livros recebiam menções. Eles podiam ser avaliados como recomendados com distinção, recomendados ou recomendados com ressalva. E nas primeiras edições eram atribuídos estrelas, né? O livro com 1 estrela, com 2 estrelas ou com 3 estrelas. Ora, essa avaliação se relacionava com os critérios que foram estabelecidos para avaliação nas diferentes áreas, avaliação dos livros nas diferentes áreas. Então, no caso dos livros de alfabetização, a gente não teve nenhuma avaliação, livros recomendados com distinção, eles eram ou recomendados com ressalvas, e, muitas vezes, os livros recomendados, que eram justamente aqueles que as secretarias de educação, com o PNLD 2001, com o PNLD 2004, eles incentivavam os professores a escolherem esses livros recomendados, porque seriam os que estariam mais condizentes com perspectivas construtivistas, socio-interacionistas, de língua, né, e de alfabetização, eles eram, muitas vezes, rejeitados pelos professores. Os professores não conseguiam identificar esse material como um bom material para alfabetizar os alunos. Isso é uma discussão que eu vou, né, retomar, porque a questão é por que os professores resistiam, né, como um bom material para alfabetizar. Em 2003, eu e o professor Arthur, nós desenvolvemos uma pesquisa, aqui, Arthur Moraes, e no meu caso eu, né, Eliana, e a professora Andréia, nós desenvolvemos uma pesquisa para analisar as cartilhas de alfabetização, algumas cartilhas de base fônica e de base silábica, e os livros recomendados e recomendados com ressalva, alguns livros que estavam disponíveis para o PNLD, né, para a escolha dos professores. Justamente para entender por que os professores resistiam. O discurso era muito os professores resistem porque eles não têm conhecimento suficiente sobre a teoria subjacente a esses livros. Então, a discussão da leitura, da produção de texto, dos usos e funções da escrita, ou em 2001, né, final da década de 90, início do século XXI, as discussões sobre letramento, que já estavam presentes nos critérios de avaliação, os professores eles não conheciam, não tinham muita profundidade, não sabiam trabalhar nessa perspectiva. Então, o discurso é preciso que o professor tenha acesso à teoria para poder ele saber usar o livro e alfabetizar os alunos. E aí a gente foi analisar o material. E nós analisamos 2 cartilhas tradicionais, né, uma delas foi a pipoca, e a cartilha do... Como é? O método que eu aprendi a ler. Método fônico, Casinha Feliz.
analisamos 2 livros que, na época, eram recomendados com ressalva e 2 livros recomendados. Recomendados com distinção não tinha. E o que é que a gente percebeu? A gente percebeu, num primeiro momento, que outras pesquisas já estavam apontando que a mudança mais visível, no que a gente estava considerando como novos livros de alfabetização, novos considerando aqueles recomendados pelo PNLD, a mudança mais visível dizia respeito a uma diversidade textual, presente inclusive nos livros recomendados com ressalvas. Então, a cartilha Alegria do Saber, que ela foi recomendada com ressalva, por quê? Era uma cartilha silábica, né, com atividades, né, de memorização, do trabalho de padrão silábico, mas que tinha uma nova roupagem, porque eles inseriram uma seção de leitura, e aí com diferentes gêneros e questões de compreensão, e também nas unidades algumas propostas de produção textual. Então, por que essa cartilha, né, esse livro de alfabetização, por que ele era recomendado com ressalva? Exatamente porque ele tinha inovado muito mais no eixo da leitura, menos no da produção, mas o eixo da alfabetização, na perspectiva da apropriação da escrita, ainda deixava a desejar, porque, na realidade, continuava seguindo o mesmo formato, com as mesmas atividades que já estavam sendo criticadas, né, enfim, por pesquisas, né, na academia. Então, os livros deixavam... A mudança mais visível foi na parte da leitura e um pouco na parte da produção. Mas, o que é que a gente percebeu? Que os livros deixavam a desejar, tanto em relação ao número de atividades de apropriação da escrita alfabética, quanto à natureza delas. Porque o que é que a gente tinha? Ou livros com propostas baseadas no método silábico de alfabetização, principalmente o método silábico, que eram essas cartilhas, né, muitas delas aprovadas com ressalva, ou os livros recomendados, que eram aqueles que as secretarias de educação queriam que os professores escolhessem, porque suas propostas curriculares já estavam, né, sendo organizadas nessa perspectiva de língua, né, de linguagem, né, numa perspectiva discursiva e da escrita não como um código, né, mas como um sistema, os professores não conseguiam trabalhar. E por que eles não conseguiam? Porque eles tinham razão. Os livros não alfabetizavam. O que a gente viu quando analisou as cartilhas dos livros recomendados é que eles tinham ótimas propostas de leitura, algumas propostas de produção, mas não havia, ou havia muito pouco, um número muito reduzido e uma pouca diversidade nas atividades que a gente pode considerar de alfabetização, né, se a gente usa essa distinção, né, da alfabetização na perspectiva da apropriação do sistema, o letramento, né, o desenvolvimento das práticas de leitura e produção, mas considerando que esses fenômenos são distintos, mas não são separáveis, né, eles precisam andar juntos. Ou seja, os professores tinham razão. Os livros não ajudavam na alfabetização. E o que é que a gente faz quando a gente tem uma turma com os alunos que não sabem ler e escrever? Quando a gente precisa de atividades, a gente precisa de propostas que nos ajudem na organização do nosso trabalho de ensino da leitura e da escrita, e a gente tem um livro didático que a gente está usando, mas ele não está contribuindo para a evolução dos alunos nas aprendizagens da apropriação do sistema de escrita. O que é que a gente faz? Os professores gritaram. Gritaram como? A gente não identifica esses livros. Os livros não são adequados, mas não era só porque não eram adequados à clientela. Eles não eram adequados porque, de fato, eles tinham a proposta de alfabetização era muito pouco contemplada. E como é que a gente analisou isso, né? E aí eu estou colocando essa parte introdutória para a gente ver um pouco como é que aconteceu as mudanças nos critérios de avaliação e como a mudança nos critérios de avaliação de uma política pública ela está relacionada às práticas de alfabetização, né? A esses discursos
né, dos docentes, as falas dos docentes. É preciso ouvir quem está na prática, é preciso desenvolver pesquisas junto com os docentes, é preciso, nas experiências de formação, ouvir os docentes, porque a gente não pode simplesmente achar que o que a gente elaborou, a mudança, ela é boa e está bem, é para ser aplicado. O problema é que o professor ele não está, né, com conhecimento suficiente. Não é. Havia problemas, sim, nesses livros de alfabetização. E isso é retratado no depoimento, nesses depoimentos, professores de 2005. Né? Então, depoimentos que a gente obteve de professores em trabalhos de extensão em 2005. Né? A professora colocou: eu acho incompleto, realmente ele rompe com a cartilha. Ela reconhece que o livro rompe com a cartilha. É totalmente diferente, mas existem coisas na cartilha que o aluno precisa aprender. Ele trabalha textos, vários gêneros textuais, mas poucas atividades de escrita. Falta algo, assim, uma sistematização do sistema de escrita e atividades de consciência fonológica. É como se ele precisasse de um complemento. Aqui são professores que trabalhavam na formação com a gente. O livro pressupõe uma criança já alfabética, que não é o caso de nossas crianças da rede pública. Não é a nossa realidade. Tanto que nos 2 primeiros meses eu não usei o livro, porque eu achava que a minha criança precisava de uma preparação para receber esse livro. Então, os depoimentos docentes, eles revelam, né, que a falta que eles sentiam de uma presença maior do eixo da apropriação da escrita alfabética nos livros de alfabetização. Já em 2013... eu vou voltar a esses depoimentos quando eu for apresentar a segunda parte dos usos dos livros, né, em pesquisas mais atuais. Mas olha o que a gente vê em 2013. Eu gosto dele, inclusive eu já acabei ele. Eu gosto de trabalhar com ele. A outra professora, eu gosto, porque eu consigo fazer isso e assim, está na realidade dos meus alunos. A professora T, eu gosto, porque eu consigo fazer isso e assim, está na realidade dos meus alunos. Repetir. A questão da escrita é legal, porque eles colocam palavras dentro de palavras, a troca. Você começar com uma sílaba e dá para formar essa palavra, dá para formar aquela. Eles gostam muito de parlenda. E o que é? Eles adoram. Gostam das leituras. O que é que aconteceu de 2005 a 2013? É porque são professores diferentes? Por que em 2005 os professores usavam, mas eles percebiam que faltava algo? E por que em 2013 ele já começava a dizer: eu gosto das atividades, eu gosto porque tem isso? Será? Hã? Isso é bom ou ruim? Será? Vamos ver? O que é mais que vocês acham? Como? Qual é o primeiro ponto, então, que eu vou querer discutir com vocês, que está relacionado com a mudança nesses depoimentos? As mudanças nos critérios de avaliação, que levaram em consideração não só as pesquisas e as teorias e o meio acadêmico, mas a voz do professor. Né? Então, a gente não faz pesquisa, né, para... Quer dizer, quem trabalha com alfabetização, a pesquisa, a gente tem que trabalhar junto. Né? Então, o que é que acontece? Vamos começar a pensar no PNLD, e o primeiro foco agora vai ser os critérios de avaliação dos livros de alfabetização. Primeiro, eu vou dar um panorama sobre a organização do PNLD e a presença do livro de alfabetização no programa. Até o PNLD 2007, o PNLD é um programa que avalia os livros didáticos a cada 3 anos. Né? Então, o livro de alfabetização, a primeira avaliação foi em 98, depois 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016. Até 2010, legalmente, o nosso ensino fundamental ele era organizado em 8 anos, da primeira à 8ª série. Embora alguns sistemas de ensino, algumas redes de ensino, muito antes, né, como Belo Horizonte, como Recife, já trabalhavam com ciclos
de ciclos e com o ensino fundamental de 9 anos, em Recife, a implantação do ciclo e da organização em 9 anos se deu em 2001. E aí, com a ampliação do ensino fundamental para 9 anos, né, o ciclo de alfabetização passa a englobar o primeiro ano, né, com crianças de 6 anos, porque a ampliação foi justamente com a entrada das crianças de 6 anos no ensino fundamental. Então, até 2007, os livros eles eram organizados, eles eram propostos, né, para um sistema de ensino organizado em 8 anos. A criança entrava na escola, né, legalmente, né, a obrigatoriedade era a partir de 7 anos. E muitas vezes ela entrava na primeira série sem saber ler e escrever. Então, o livro de alfabetização, né, para os sistemas de ensino organizados em 8 anos, ele era usado na primeira série. A professora da primeira série recebia o livro de alfabetização e o primeiro volume da coleção de língua portuguesa. Porque o PNLD ele era organizado em 2001, 2004, 2007. Essa versão do PNLD era para o Fundamental 1, que abrangia a alfabetização primeira a quarta série. Mas o que é que tinha? A primeira série recebia o livro de Alf, o volume 1, e depois a segunda série, o volume 2, a terceira série, o volume 3, a quarta série, o volume 4. No PNLD 2010, aí houve a primeira mudança na organização dos livros didáticos. Por quê? Porque aí foi no momento da obrigatoriedade da implantação no Fundamental de 9 anos. E o PNLD, como os livros iam chegar em 2010 na escola, então eles já foram pensados para o ensino fundamental de 9 anos. O que é, Isabel? Para o ensino fundamental de 9 anos, e em 2010 foi quando começou pela primeira vez, né, surgiu ali em 2010 a coleção de alfabetização. Então, a coleção de alfabetização ela era destinada a alunos do primeiro e segundo ano, e a coleção de língua portuguesa a alunos do terceiro e quinto ano. Em matemática também, né? Alfabetização matemática, primeiro e segundo ano, e matemática, terceiro ao quinto. E os outros componentes, história, geografia e ciências, era uma coleção do segundo ao quinto ano. Isso em 2010. Em 2013, o PNLD ele vai acontecer em que contexto? O que é que aconteceu em 2013? O PENAIC. Então, a gente já tem um programa, né? E as políticas públicas, elas, de uma certa forma, se relacionam. Então, quando se pensou na organização do PNLD de 2013, já estava se pensando o quê? As diretrizes curriculares, né? a resolução do Conselho Nacional da Educação, que já colocava a necessidade do ciclo de alfabetização para 3 anos. Então, o PNLD precisou se organizar para, em 2013, os livros chegarem como coleção de alfabetização para alunos do primeiro ao terceiro ano e coleções de língua portuguesa para alunos do quarto e quinto. A mesma coisa em relação à matemática. E quando a gente fala em livro de alfabetização, coleção de alfabetização, a gente está falando em livros consumíveis, né? Então, os livros de alfabetização, embora a escolha seja feita a cada 3 anos, o professor ele usa o mesmo livro durante 3 anos, mas o MEC faz a reposição anual de acordo com o censo, né, do ano anterior. Então, essa é a organização do PNLD. Em relação aos princípios que norteavam a avaliação dos livros de alfabetização, o que a gente vê é que desde o PNLD 2001, ressalta-se que o processo de aquisição da língua escrita não deve ser considerado apenas como um processo de aquisição de uma mecânica, isto é, da codificação de fonemas e grafemas e da decodificação de grafemas e fonemas, mas deve ser entendido prioritariamente como um processo de aquisição e desenvolvimento de habilidades de comunicação e interação por meio da leitura e da produção de textos escritos. Então, a gente já vê aí, né, uma crítica a uma perspectiva de codificação e decodificação da escrita como código e a consideração dos usos e funções da leitura e da escrita. E aí vamos agora analisar os critérios de avaliação dos livros didáticos.
No início, né, eu coloquei que o eixo da leitura foi o eixo que mais evoluiu, ou que evoluiu mais rapidamente, que a mudança aconteceu de uma forma mais rápida, a produção menos, a oralidade. A gente ainda está nesse processo de mudança, mas o que eu vou tratar com vocês aqui é especificamente a questão da alfabetização. Exatamente porque ela está relacionada com o estranhamento ou com a resistência que o professor tem no uso desses livros. Quer dizer, ainda hoje, os professores, eles resistem ou eles não se identificam com esse material. E a gente vai discutir o porquê. Então, mudança nos critérios de avaliação. Aqui a gente tem a ficha de avaliação do PNLD 2004. O que é que a gente vê em relação ao processo de alfabetização? Na ficha de avaliação, havia um quadro de alfabetização, com as capacidades e habilidades relacionadas à alfabetização, à leitura, à produção de texto, à oralidade. Então, os 4 eixos, eles eram contemplados, né, e considerados na avaliação dos livros. Em relação à alfabetização, o que se colocava como critério era de natureza teórico-metodológica e se considerava, né, era preciso que se avaliar a correção de conceitos e definições, orientação para o desenvolvimento de habilidades de interação pela escrita, orientação para a construção de conceitos e regras, contribuição para o desenvolvimento das habilidades de observação, análise, generalização, memorização e aplicação. Isso numa perspectiva mais geral, teórico-metodológica. E em relação à apropriação do sistema alfabético, que é isso mais especificamente que eu vou querer tratar, o que é que se colocava? Consideração das hipóteses, processos de aprendizagem. Esse era um ponto. Exploração das relações fonema-grafema. Era outro ponto. Consideração das regularidades e irregularidades ortográficas. Exploração de diferentes tipos de letra. Exploração do espaçamento entre palavras e da pontuação. Exploração das variedades dialetais. Exploração das relações oralidade e escrita. O que é que vocês acham desse quadro como norteador de uma avaliação de livros de alfabetização? Interessante? O que é que vocês acham mais? O que é que o que é que esse quadro, o que é que ele propõe como avaliação? Se eu estou com um livro de alfabetização e eu preciso saber, né, como é que esse livro trabalha, qual é a proposta que ele tem para a alfabetização. Com base nesse quadro aqui, o que é que a gente espera que o livro tenha? Tudo isso o quê? Que considere hipóteses de escrita. Como é que eu vou ter o que é preciso ter para um livro considerar hipótese de escrita? Então, eu vou propor atividades de escrita para o professor poder analisar. Não é isso? Exploração de relação fonema-grafema. Isso é... O alfabeto trabalha com relação fonema e grafema. O que é que se quer do trabalho com relação fonema e grafema? Construção de regularidades e irregularidades ortográficas. Um livro de alfabetização no primeiro ano. Como é que eu vou trabalhar irregularidades e regularidades ortográficas? Exploração dos diferentes tipos de letra. Então, é para trabalhar a letra cursiva, a letra de imprensa. Como vai ser esse trabalho? O que é que eu espero desse trabalho? Espaçamento entre palavras. Quando é que a criança vai começar a perceber essa noção do espaçamento, né? E tanto na leitura, né? Porque na leitura ela vai ter dificuldade de saber até onde é que está a palavra, e na escrita principalmente, né? A escrever, né, com a segmentação. Variedades dialetais. Claro que isso é importantíssimo. Mas como é que eu vou colocar variedades dialetais do eixo da apropriação? E exploração das relações oralidade e escrita. Por que eu estou colocando isso, gente? Agora eu vou mostrar o quadro das outras versões para a gente poder depois fazer essa discussão nas mudanças, né, dos critérios de avaliação.
Agora, aqui está o quadro de apropriação da escrita. Aqui eu fiz uma síntese, e eu vou explicar, do PNLD 2007, 2010 e 2013. O que é que a gente tem aqui? A gente começa a ter, em relação à apropriação da escrita, né, do sistema de escrita, a gente começa a ter não mais uma questão geral. A gente começa a ter capacidades necessárias à apropriação e que precisariam estar, de certa forma, contempladas nos livros de alfabetização. Então, se eu quero ajudar o professor, se o livro vai ajudar o professor no trabalho com o aluno para que ele avance no processo de apropriação de escrita, é preciso pensar em algumas capacidades. É preciso pensar o que é o sistema de escrita, qual é a natureza do nosso sistema e quais são os conhecimentos que os alunos precisam construir para poder compreender esse sistema e para poder avançar na escrita. E aí a gente começa a ver que o PNLD 2007, ele passa a considerar nas avaliações o eixo da apropriação da escrita de uma forma diferente, considerando que é preciso, sim, é importante discutir quais são essas capacidades e discutir que eu coloco, porque o PNLD, de uma certa forma, funciona num país onde a gente não tem um currículo, né, proposta curricular, e a que teve agora é a base, que a gente não vai discutir aqui, mas o que a gente coloca é que o livro de alfabetização, como é que ele deve contemplar o trabalho com a apropriação da escrita? E aí a gente vê mudanças. No PNLD 2007, o que está de azul é porque, em 2007, em relação à apropriação da escrita, a esse eixo, havia 2 quadros. Um com tecnologia da escrita, que é o que está de azul. Então, é preciso que o aluno, o que é que o aluno tem que saber? Que capacidades ele tem que desenvolver? Utilizar adequadamente diferentes suportes de leitura e escrita, escrever com adequada caligrafia, conhecer as direções da escrita, utilizar diferentes tipos de letra de acordo com a situação de uso. Em 2010 e 2013, esse quadro, ele sai. Mas aí tem uma coisa interessante, que em 2010 é quando o livro passou a ser a coleção de 2 anos. Então, agora a gente vai propor, né, a proposta de alfabetização, ela vai contemplar 2 anos. O primeiro ano, com 6 anos, e o segundo ano. Então, essa questão da tecnologia da escrita passa a ser diluída em outras capacidades que a gente vai ver aqui. Mas o quadro sai. Reconhecer diferente, e aí, no lugar de utilizar diferentes tipos de letras, de acordo com a situação de uso, o que a gente tem em 2010 e 2013 é reconhecer diferentes tipos de letras em diferentes situações de uso. É trabalhar o conhecimento de diferentes tipos de letras. Aí, em relação à tecnologia da escrita, qual é a diferença entre um livro propor a utilização de diferentes tipos de letra e propor a discussão sobre os diferentes os usos dos diferentes tipos de letra? Qual é a diferença? Ideia do letramento. A ideia do letramento é contemplada quando a ênfase passa a ser nos usos. Então, é preciso, não só no primeiro ano, mas desde a educação infantil, trabalhar com as crianças, né, discutir com as crianças os textos, propor atividades de leitura de diferentes textos, que, consequentemente, né, vão apresentar diferentes tipos de letras, né, a partir do gênero e do contexto de produção. Então, mais uma coisa eu refleti sobre esses diferentes tipos de letra. Que quando eu vou fazer um bilhete à mão, né, a gente escreve com a letra cursiva. Que hoje em dia a carta, né, praticamente ela não existe, e quando existe é muito mais no computador. Hoje em dia já é um novo gênero, é e-mail. Né? O outdoor, enfim, onde é que as letras estão, como é que elas se apresentam nos textos. Em 2010 e 2013, a ênfase passou a ser no reconhecimento desses tipos de letra em diferentes situações de uso. Então, é uma perspectiva reflexiva relacionada ao letramento.
Mas onde é que fica a tecnologia? Quando é que eu vou ensinar meu aluno a escrever com a letra cursiva? Em 2007, estava ali, ó, utilizar diferentes tipos de letra. Utilizar podia ser muito bem compreendido como propor, desde o primeiro ano, a escrita na letra cursiva. E aí eu vou apresentar as mudanças nos livros, porque o que a gente vê é uma gradativa, uma mudança em relação à tecnologia da escrita também. Claro que é importante a criança aprender a escrever com letra cursiva, mas o que eu falei hoje de manhã, eu não preciso, na minha rotina, propor atividades de uso da letra cursiva com crianças que ainda estão em processo de apropriação da escrita. Então, por que um livro didático, volume 1, com crianças de 6 anos, precisaria ter esse treino da letra cursiva? E como é que esse treino, como é que essa atividade, ela deveria começar a ser feita? Eu vou mostrar aqui, em relação às mudanças nos livros. Conhecer as letras do alfabeto. Aí, algumas capacidades, elas estão presentes nas 3 edições do PNLD, e quando eu coloco 2013, vocês também já podem considerar 2016, que as capacidades permanecem. O que é que mudou de 2004 para 2007, 10 e 13? Que o eixo da apropriação da escrita alfabética passou a ter um peso. É preciso equilibrar. Se eu estou trabalhando em turmas de alfabetização, eu tenho que propor um trabalho, né? Eu tenho que realizar um trabalho no meu cotidiano que contemple o eixo da apropriação da escrita alfabética e que também contemple o eixo a dimensão do letramento. Leitura, produção de texto, oralidade. E esse quadro aqui mostra para a gente que esse equilíbrio, a exigência desse equilíbrio passou a ser um critério na avaliação. Porque junto com esse quadro de apropriação, o quadro de leitura, de produção, ele permanece. Então, é preciso ter uma diversidade no material textual, é preciso ter atividades de compreensão leitora, né? Aí tem lá, né, as habilidades e capacidades relacionadas à compreensão leitora, enfim. Então, houve uma ampliação na perspectiva do equilíbrio. Então, que capacidades? Identificar a sílaba como unidade fonológica, tá? Nas 3 edições. Identificar o fonema como unidade sonora. Estava em 2010, e em 2013 ele aparece como uma perspectiva mais geral do desenvolvimento da consciência fonológica. Está em 2007, e compreender a existência, essa capacidade, ela está presente nos 3. O que é que a criança precisa entender para se apropriar do sistema de escrita? Compreender a existência da relação entre pauta escrita e pauta sonora. O que significa isso? Analisar as relações entre unidades sonoras de palavras, né, sílabas, fonemas, e suas correspondentes na escrita. Compreensão das relações entre o sistema fonológico e o sistema de escrita do português. Essa capacidade, ela é fundamental. Então, passou a ser um critério, né, de avaliação a proposta no eixo da apropriação da escrita alfabética e a necessidade dele contemplar, né, atividades que levassem a criança a pensar e a desenvolver essas competências, essas capacidades. Desenvolver o conceito de palavra, desenvolver a noção de palavra, né, também presente nos 3 anos. Enfim, para resumir, aqui, ó, essa habilidade de explorar, de reconhecer diferentes estruturas silábicas, conhecer diferentes estruturas silábicas, isso é fundamental, a criança entender. A criança entender que toda sílaba tem vogal. É fundamental. Mais importante do que a gente está apresentando A, E, I, O, U, é a gente levar a criança a refletir que o A, E, I, O, U, né, que as palavras elas são formadas por sílabas e que toda sílaba tem vogal. E que as palavras compartilham esses sons. Então, para resumir, gente, está aqui esse quadro. O que é que acontece no eixo da apropriação da escrita alfabética? Né? A partir de 2007... esse eixo passa a contemplar habilidades, capacidades, né, relacionadas a essa apropriação. E essas habilidades estão presentes nas fichas 2007, 2010, 2013 e 2016. 2013 e 2016 não houve mudança nos critérios de avaliação.
Que habilidades são essas? Essas habilidades, quem está no pacto vai reconhecer que quem está, né, realizando os trabalhos de formação do CEALI, né, com os fascículos, né, que trabalham com a alfabetização, as capacidades, está no proletramento, está nos cadernos do PENAC com os direitos de aprendizagem. Então, o que é que a gente tem? É preciso que as crianças conheçam as letras do alfabeto, diferenciar letras de outros sinais gráficos, identificar a sílaba como unidade fonológica. A sílaba, no nosso caso, é uma unidade sonora facilmente perceptível para a criança, muito mais do que o fonema. Compreender aquilo que eu já li, a existência da relação entre pauta sonora e pauta escrita, e com isso ela superar o realismo nominal. As palavras, né, elas compartilham sons, e o que a gente escreve é o som e não o significado. Então, isso é fundamental. Desenvolver o conceito de palavra, explorar diferentes estruturas silábicas. São habilidades que passaram a ser cobradas dos livros de alfabetização. Então, a gente vê uma mudança nos critérios de avaliação, né, nessa perspectiva do equilíbrio. Agora, eu vou mostrar alguns exemplos de como essas mudanças aconteceram em alguns livros. Eu vou apresentar primeiro umas mudanças mais gerais, para depois eu me deter no trabalho com apropriação. Aqui é, por exemplo, em termos de apresentação e organização, a gente vê que graficamente a proposta editorial dos livros, elas têm melhorado, né? Então, aqui é o livro A Escola é Nossa, de 2007, 2010 e 2013. Está difícil, está desfocado, mas vejo que a apresentação, isso é um critério de avaliação também, o projeto editorial, gráfico editorial. Então, os livros têm melhorado em relação a esse projeto. Outro aspecto em relação ao projeto gráfico editorial, o livro Bem Me Quer. Aqui é uma mesma atividade, que é uma instrução de jogo, está muito claro, mas olha como é a instrução do jogo ali e olha como ela aparece na versão de 2013. É o mesmo conteúdo, né? Então, aqui ele é mais confuso, inclusive em relação ao gênero, e aqui ele aparece, né, mais organizado, inclusive considerando o gênero. A mesma coisa, aqui é um poema, né, a Centopeia, no Bem Me Quer 2007, aqui o mesmo poema no Bem Me Quer 2013. Né? Então, a gente vê também uma questão dessa apresentação dos textos e da formatação. O uso da letra cursiva. Eu não disse que ia voltar a esse ponto? Olha o que acontece na coleção, eu acho que aqui é A Escola é Nossa, eu não coloquei aqui o nome. Em 2007, tem uma proposta. Ó. Observe o exemplo e continue. A vaca vai à vila, o cavalo vai à vila. Aí é para a criança escrever, a vaca e o cavalo vão à vila. Mas se é para ela seguir o exemplo, é para ela escrever em que letra? Cursiva. Não, ela vai escrever da linha vermelha e o exemplo aparece. Não, desculpa, gente, é porque esse é o exemplo que aparece. Aí embaixo é o que ela vai fazer, como esse aqui. O gavião voa, a gaivota voa. O gavião e a gaivota voam. Entendeu? O livro dá um modelo e os alunos devem seguir. Isso foi erro meu mesmo, que eu tinha que ter tirado, colocar a continuação das atividades. Mas vejam que no exemplo aqui, a escrita que ela deve fazer, juntando as frases, né, transformando em uma frase só, é com a letra cursiva. Então, é uma atividade para trabalhar a letra cursiva. Trabalhar, né, a leitura, a junção das frases e letra cursiva. Em 2010, eles permanecem com a mesma atividade, gente. Mas aqui já é letra caixa alta, né, letra de forma. E em 2013, também letra de forma. Então, aqui é só para dar um exemplo de uma mudança, né, relacionada à letra cursiva. Em 2010 e 2013, a tendência vai ser ela desaparecer do volume 1 e ela passar a ser trabalhada no volume 2. Né? Já quando se espera que as crianças estejam alfabéticas. Depois a gente pode saber porque uma atividade dessa ainda está no livro em 2013. Tá, gente?
mas a gente vai poder discutir isso depois. Organização da coleção. Aqui, no PNLD, o que a gente tem são diferentes formas das coleções serem organizadas. Então, a gente tem coleções de alfabetização com organização temática. Então, cada unidade tem um tema, e a partir da discussão desse tema, tem textos de diferentes gêneros e atividades de alfabetização, de compreensão leitora, de produção. Então, isso é o livro que se organiza por tema. Tem livros que têm uma organização por gênero. Então, por exemplo, o Projeto Prosa, que passou a ser Ligados.com, no PNLD 2013 e 2016, ele é um livro organizado por gênero. Cada unidade trabalha um gênero, e aí, né, com o trabalho com o gênero, leitura, né, produção e as atividades também de apropriação. O Porta Aberta, olha a mudança no Porta Aberta. Porta Aberta, gente, ele é um livro que, antes do PNLD, ele era o Porta de Papel. Aí passou a ser Porta Aberta. E aqui em 2007, a organização dele tem um alfabeto, né, tem letra de forma e letra cursiva. 2007, ó. 2007. Símbolos, o alfabeto, letra de forma e letra cursiva, alfabeto, vogais e consoantes, encontros vocálicos, sons, e aí depois vem textos. Aí quando começa textos, aí tem um texto para trabalhar uma palavra-chave, para trabalhar, né, as sílabas daquela palavra-chave. Isso em 2007, eu vou mostrar um exemplo. Em 2013, muda um pouco, mas não tanto. O que é que a gente tem? A primeira parte, né? Mas eu e meus colegas, eu e minha escola, o caminho da escola, e aí projetos de biblioteca, aí a gente já viu que morreu. Vogais, encontro vocálico, morreu. Né? Então, toda aquela primeira parte, que era letra de imprensa e letra cursiva, né? Alfabeto, vogais e consoantes, encontro vocálico, 2007 tem, em 2013 já não tem mais. Né? Então, o que tem é uma primeira parte para discutir, eu e meus colegas, eu e minha escola, né, o caminho da escola, para trabalhar uma das capacidades, que é essa diferenciação dos símbolos, né, de letras com outros sinais, né, com outros símbolos. Então, muito essa coisa do que é que eu vejo quando eu vou para a escola, né, quais são, o que é que tem de escrita, né, e o que é, enfim, um trabalho para diferenciar letras de outros sistemas de representação. E a segunda parte permanece o trabalho com palavras-chave por meio de textos. Então, introduz num texto a leitura do texto, atividades em relação ao texto e atividades de apropriação da escrita com base nesse texto. Isso aqui é 2016, o último PNLD. O que é que a gente tem no Porta Aberta? A gente tem agora uma organização por tema ou gênero. Ele mescla as duas coisas. Então, agora, esse exemplo aqui. A unidade 1, eu e meus colegas da escola. Então, vai ser todo um trabalho, né, sobre a identidade da criança, quem são os colegas, os nomes das crianças, poemas com nomes de criança, enfim. Então, tem todo um trabalho sobre a identidade. E aí, depois, começam unidades temáticas ou com gênero. Lá vem o Lobo, trabalha contos. E aí trabalha poemas de Lobo, textos que façam uma intertextualidade, né? Unidade 3, lista aqui, lista acolá, trabalho com lista. Unidade 4, unidunité, textos da tradição oral. Então, a gente começa a ver que a organização do livro, em 2016, muda. Né? Muda de palavras-chave, de textos relacionados a palavras-chave. Naquela ideia de que eu vou trabalhar, né, eu vou trabalhar salão, caju, dedo, faca, gato, né, porque eu vou estar explorando essas sílabas, né, que não estou dizendo que era um trabalho ruim, tanto é que o livro era aprovado. Né? Por que era aprovado? Porque
eram textos interessantes, a proposta de leitura era interessante e as atividades eram reflexivas. Isso eu vou explorar com vocês aqui, em relação a essa mudança na natureza das atividades. Os livros, desde o início, né, eles apresentam uma diversidade textual. O que é que mudou com a mudança nos critérios de avaliação? Em relação ao material textual, a partir também do PNLD 2007, passou a ser uma exigência que textos da tradição oral estivessem presentes no livro do primeiro ano. Então, é preciso priorizar, não predominar, mas era preciso priorizar textos da tradição oral. Por quê que passou a ser um critério a priorização de textos da tradição oral num livro de alfabetização? Por quê? Por que que eu estou colocando isso como critério de avaliação? A ficha lá, no quadro de material textual, no de avaliação tinha, o livro tem que contemplar uma diversidade textual, diversidade de gêneros, com priorização dos textos da tradição oral. Por quê? Por que que é importante esses textos como Parlenda, Trava-língua, cantigas, quadrinhas? Qual é a importância desses textos para um livro de alfabetização? Trabalhar. Como é que eu posso trabalhar a consciência fonológica com esses textos? Explorando as palavras, né, que rimam, explorando repetição de palavras. Então, por exemplo, os trava-línguas trabalham fonema. O rato roeu a roupa do rei de Roma, eu estou repetindo fonema. Então, agora, a gente pode trabalhar isso de que forma? De uma forma lúdica. Outra coisa importante, texto da tradição oral é de fácil. Qual é a importância das crianças memorizarem esse texto para o processo de alfabetização? Qual é a importância? Uma criança que memoriza o texto. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu com uma criança. Ela estava na escola e a professora, no mês de maio, disse que ela não sabia ler e escrever. A maioria já sabia, ela não. Ela precisava de professor particular, rede privada. E aí eu fiz um teste com ela. Peguei uma parlenda, meio-dia, macaca Sofia, panela no fogo, barriga vazia, e coloquei no computador e chamei essa criança para ler. Ela estava silábica alfabética e ela começou a ler. M-E-M-I-O-D-I-D-I-A. Começou a ler com dificuldade. Leu a palavra macaca, que já devia estar consolidado, né? Macaca. Quando foi ler Sofia, não, ela travou no F. Travou. Ela fez S-O, sou, eu não sei que letra é essa. O F. Travou no F. Aí eu disse, veja ali no alfabeto, tinha um alfabeto da turma da Mônica. Ela foi A, B, C, D, E, F. É F. Aí voltou. S-O, Sofia. Aí ela parou. E o que é que ela fez? Meio-dia, macaca Sofia, panela no fogo, barriga vazia. Olha o letramento. Olha como a experiência com esses textos acionam o conhecimento prévio que a criança tem. Ela sabia que era uma parlenda pela diagramação, ela sabia que era um texto curto. A escola dela trabalhava muito com texto da tradição oral. Então, vamos pensar nos dois movimentos. Tanto esse texto é importante para consolidar a correspondência e para desenvolver fluência, como ele é importante para a criança pensar nessa relação som-grafia, porque quando você memoriza o texto e você vai ler sozinho, você vai ler estabelecendo relações com apoio da memória. A tese de Ana Galvão mostrou o quê? Que muitos sujeitos analfabetos se alfabetizaram com a leitura de cordel. Por quê? Por que o cordel possibilita a alfabetização? Porque eles memorizam o texto, e aí quando eles vão fingir que está lendo, eles começam a perceber que as palavras que têm o mesmo som, em geral, né, apresentam a mesma sequência de letras, e eles começam a estabilizar essas relações. E aí eles vão entendendo que o que a gente escreve é o som, que palavras que têm o mesmo som vão ter, né, a mesma sequência, as mesmas sílabas, enfim. Então, o texto da tradição oral
é muito importante no processo de alfabetização, porque a gente deixa de trabalhar com os pseudotextos que não são significativos, não fazem parte da nossa cultura, né, não são textos, e a gente passa a trabalhar com os textos que fazem parte da nossa cultura, das brincadeiras, né, de gerações em gerações, que são significativos para as crianças, e a memorização e a exploração das características desses textos são importantíssimas para a alfabetização. Então, os livros, aqui é o livro A Escola é Nossa, então, desde 2007, que ele já tem uma diversidade textual, mas desde 2007, que já tem uma ênfase em textos da tradição oral. Então, vocês vejam que essa mudança, ela também foi, a mudança no critério foi importante para a mudança nos livros. É uma ótima pergunta. E vamos ver, então. Os textos, eles são lidos para diferentes fins, né? Então, por exemplo, nem todos os textos são lidos para compreensão. O que é a compreensão de um texto? Quando a Alice, ela parou e fez meio-dia, macaca, Sofia, panela no fogo, barriga vazia. O que é que ela estava fazendo ali? Ela compreendeu. Ela compreendeu que aquilo era uma parlenda, que aquilo era uma parlenda que em algum momento da vida dela, ela já tinha brincado porque era familiar. Então, o que é a compreensão do texto? Isso é uma questão muito importante, porque a tendência dos livros didáticos é pegar, atirei o pau no gato. Aí pego o atirei o pau no gato para trabalhar a compreensão da cantiga, que não é para ninguém atirar o pau no gato. Matou a cantiga. Matou. Porque ninguém brinca de atirei o pau no gato, gente, pensando em atirar o pau no gato. Para que a gente brinca de atirei o pau no gato? E se a gente for levar a compreensão ao pé da letra, sem discutir quais são esses gêneros, aí a gente não vai ter livro nenhum, conto de fada nenhum, entendeu? O que é a compreensão? Então, nos textos da tradição oral, a ênfase tem que ser muito na brincadeira, no lúdico. A gente precisa convidar a criança a brincar. E o que a gente vai ver é que os livros, eles estão trabalhando a compreensão nessa perspectiva do gênero, né? Quer dizer, qual é a compreensão que determinada leitura possibilita e que outra leitura possibilita, né? Porque antes, quando a gente tinha compreensão só de texto narrativo, quando a gente tinha os livros didáticos com texto narrativo, a gente tinha uma outra concepção de compreensão, que tudo que se lia era para localizar a informação. E hoje a compreensão está muito relacionada aos usos e a essa diversidade de gêneros, né? E aí o que é que o livro didático tem, como eu vou mostrar aqui? É preciso ter diversidade. Então, vocês viram, né, que tem lista, a gente vê notícia, contos, e inclusive contos longos no livro de alfabetização. E isso é uma coisa que o professor estranha. Como é que o menino vai ler o texto longo se ele não consegue ler? E quem é que vai ler esse texto longo? Como é que é o comando da atividade? Escute a leitura do professor, acompanhe a leitura do professor. Ah, mas então se o professor lê, eu não estou trabalhando compreensão com o aluno? Então, gente, é preciso entender a progressão. No primeiro ano, alguns alunos começam lendo, mas a maioria não. Mas não é porque eles não estão lendo ainda que eu não vou trabalhar essa diversidade textual. Mas o desenvolvimento da compreensão leitora, as estratégias que eu aciono de inferência, né, de compreensão do sentido geral, mesmo de localizar a informação, elas podem ser desenvolvidas desde a educação infantil. Elas podem ser trabalhadas desde a educação infantil e devem, a partir da leitura do professor. Então, uma criança que desde pequena, ela vivencia atividades de leitura e compreensão oral de textos, ela vai conseguir
Entendeu? A partir do momento que ela vai desenvolver fluência na leitura, ela vai conseguir ler produzindo sentido. Essa leitura que a Alice fez, Meio-Dia, Macaca Sofia, a gente percebe como ela estava tentando produzir sentido. Ela estava buscando. Então, não foi uma... Isso prova que leitura não é decodificação. A gente lê produzindo sentidos. Né? Então, é isso que a gente precisa considerar. Mas é um desafio no primeiro ano. Quando a gente precisa alfabetizar, quando a gente tem uma turma que não sabe ler e escrever. Ave Maria. Vou passar aqui. Aqui é só para mostrar essa diversidade textual. Olha aqui, coleções que têm textos da tradição oral, poemas mais longos, né, adivinhas, mas tem também notícias, reportagens. Né? Então, a gente vê instrução de jogos, né? Aí tem jogos. Então, a gente vê que as coleções de alfabetização contemplam uma diversidade. Em relação à apropriação da escrita, eu vou passar isso, eu vou direto nos exemplos. Tá? Então, olha o que acontece. Aqui é um exemplo da Escola é Nossa, de 2007. Olha a proposta do trabalho com as vogais. O que é que a gente tem? Em nosso alfabeto encontraremos 2 grupos de letras, as vogais e as consoantes. Veja quais são as vogais com letras de forma e cursiva. Aí apresenta a I, O, U, a I, O, U. Quantas são as vogais? Circule o número que é a resposta. 5, né? Aí já tem uma questão, as vogais são 5. Que noção é essa de vogal como 5? Né? O que é que a gente precisa trabalhar? É o quê? Uma coisa é eu ter as letras, né, correspondentes, agora, as vogais. Mas as vogais em si, os sons, o que é que a gente pode colocar? Leia a palavra a seguir e pinte os quadradinhos em que aparecem as vogais. Aí é uma atividade interessante porque você tem um desenho, né, papagaio. A criança que não sabe ler vai conseguir ler a palavra, porque tem a figura, e vai marcar as vogais. Mas aqui, o que é que a gente tem? Encontro vocálico. Né? Então, juntando as vogais, podemos formar palavras. Observe o exemplo a seguir e continue. Ai, ai, oi, oi, ui, ui. Gente, essa atividade leva a quê? O que é que a criança aprende com ela? Primeiro que ela não precisa ler. É uma atividade gráfica. Ela vai copiar. Ela sabe que ela vai unir e copiar. E assim, ela vai aprender o quê? O ai, ui, oi. Mas se a professora estiver dizendo para ela, lendo para ela as palavras, porque a gente tem que considerar que as crianças estão no início da alfabetização. A pergunta é, o que é mais importante as crianças aprenderem das vogais? O que é que a criança precisa aprender em relação às vogais, que é da natureza do nosso sistema? Que toda sílaba tem vogal. Essa unidade das vogais, qual é a atividade que ajuda a criança a entender isso? Aquela. Não vamos dizer nenhuma, né, gente? Por favor. Essa é a única. Mas as outras não ajudam a criança a entender que toda sílaba tem vogal. Não ajuda a criança a entender que eu tenho, para uma letra A, eu posso ter vários sons, eu posso ter o A e o AN. E o AN pode ser representado de mais de uma forma, não necessariamente só pelo A, ou pelo A e o tio. Enfim. Hã? Você foi aprender isso só na aula de música, olha aí. Agora vamos ver a mesma proposta de vogais dessa coleção em 2013. As vogais, A, E, I, O, U, morreu letra cursiva. Quantas são as vogais? Circule o número que indica. Escreva seu nome abaixo e circule as vogais que aparecem nele. Já tem uma outra atividade, né? Escrita do nome. Aquela atividade que eu já comentei. Aí vamos aqui. Leia as palavras a seguir. Abelha, boneca. Circule a vogal E nas palavras acima. O som das vogais E nessas palavras é igual ou diferente? O que é que ele está levando a criança a pensar? Que eu tenho uma mesma letra podendo representar 2 sons. O E de abelha é diferente do E de boneca. A mesma coisa com bode e boca. O que é que essa atividade... Então, qual é a diferença dessa atividade para essa aqui?
A outra leva o aluno a refletir sobre essa relação som-grafia. Leva o aluno a refletir sobre a presença de letras iguais e sons diferentes. Primeiro tem essa palavra-chave, refletir. É uma atividade reflexiva. O aluno vai pensar boneca, abelha, vai pensar no som. É uma atividade fonológica com correspondência gráfica. Então, a gente vê que tem algumas mudanças, né? Aqui, outro exemplo. Aqui é da Porta Aberta. O trabalho com o T. Lembra que o Porta Aberta de 2007, né? Tanto em 2007 como em 2013, ainda tem a sequência de palavras, mas o que é que eles fazem? O problema não é esse, porque a coleção Apis, que é uma das mais escolhidas atualmente, o primeiro volume também se organiza por palavras-chave, mas dentro de uma proposta de trabalhar com gêneros, compreensão leitora, contemplando todos os eixos. Vamos ver o tipo de atividade de 2007. Quem cochicha, o rabo espicha, quem escuta, o rabo encurta, viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. Agora, junto com seus colegas... Está horrível. Leia a parlenda mais uma vez, apontando as palavras com o dedo. Depois, encontre a palavra tatu. Circule a palavra tatu. É um texto da tradição oral. E a atividade é, circule a palavra tatu. Marque as figuras cujo nome termina com a mesma vogal de tatu. Ele já apresenta, né, a palavra tatu, com a letra de imprensa minúscula, e apresenta as palavras e pede para a criança circular a palavra que termina com a mesma letra. Ora, eu tenho um texto que é quem cochicha o rabo espicha, quem escuta o rabo encurta, viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. E a atividade pede para encontrar a última letra. E depois, tatu, copiar T, copiar tatu, encontre e sublinhe no nome das figuras as sílabas abaixo, novamente da representação gráfica. E pede para a criança localizar, então a criança pode fazer só por correspondência gráfica. Onde é que está a reflexão sonora, fonológica? E depois, leia as palavras com o colega ao lado e pinte o quadradinho que tem o nome da figura. Leitura de palavra com apoio de figura. Ok. Vamos ver a mesma atividade do T em 2013. Um tatu de Tatuí não está nem aí. Um tatu de Taubaté diz adeus e dá no pé. Um tatu de Tietê manda beijos para você. Se fosse um tatu de Araxá, poderia tomar suco de... Tem diferença de proposta? Olha a rima. Olha a brincadeira. Olha o convite a continuar produzindo. Responda oralmente. O que quer dizer não está nem aí? Escreva a palavra que mais se repete no poema. Que é uma outra característica, né? Que é a repetição dessas palavras. E aí começa. Recorte as letras da página e cole... formando o nome da figura, tatu, aí vai trabalhar as sílabas, né, do tateti totu, e escreva nomes de animais com a letra T. Então, a gente vê já uma mudança. A gente está analisando agora o Porta Aberta 2016, né, para a gente ver que, com certeza, já tem mudança em relação ao de 2013, porque agora mudou a própria organização. E, por fim, gente, estou terminando e vou rapidamente falar dos usos. Eu gosto. Quem conhece essa coleção? Conhece? Eu Gosto foi aprovado em 98 e foi aprovado em 2016. Ele não aparece nos outros PNLDs. Eu não vou dizer se foi aprovado ou não, porque a gente não tem essa informação. O que a gente tem é que ele foi de 98 e ele foi de 2016. Em 98, era uma cartilha bem silábica. E em 2016, ele aparece com essa configuração, né? Textos, muito texto, diversidade textual. E aí eu vou dar aqui algum exemplo. Aqui é a lição da letra D, Dada de Dodu, na coleção de 98, né? Dada de Dodu. A gente tem uma ênfase. Quando a gente critica uma cartilha, gente, pensando como é que as atividades ajudam o aluno a se apropriar da escrita. Essas atividades não ajudam. Por quê?
Porque é memorização, é cópia. Como a gente diz, qualquer alemão que chegar aqui vai fazer a cartilha todinha e não vai ler uma palavra. Por quê? Porque é cópia. Né? Então, a gente vê aqui, ó, dado é de Dodô, leia e cubra. Ele não precisa ler, ele vai cobrir. Né? Dado, recorte da cartela silábica, as sílabas correspondentes, dado é de Dodô. Eu vou passar rapidamente, né? Porque aqui, ó, dado, vai copiar dado, ênfase na letra cursiva. Aqui, ó, junte as sílabas e forme palavra. Já está dada, é só juntar e formar. A criança vai juntar e formar sem necessidade de ler. Em 2016, esse livro foi aprovado. E aí, o que é que a gente tem? A mesma lição do D. Dado doado a Dorival foi devolvido devido a dar o 2 duas vezes. É um trava-língua, né? E aí tem, escute as perguntas que o professor vai fazer, marque um X, todos os versos do poema começam com a mesma letra. No poema, versos com mais de 2 letras. Cada linha do poema é chamada verso. E aí tem, identificar a letra D no alfabeto. O dado foi doado a Dorival. Você sabe o que significa a palavra doar? Conte para os colegas. E aí vem todo um trabalho, né, com o dado, completar palavras, né, com o som, com apoio de figura, que faz com que os alunos leiam, pensem no som e completem. Então, a gente vê que tem uma diversidade e atividades que exploram a relação som-grafia, atividades que exploram rima, textos da tradição oral e outros textos também, né, de outros gêneros. Então, aqui a lição passa a ser bem maior. O que dizem as professoras sobre os livros de alfabetização? 5 minutinhos. Aí foi uma pesquisa que a gente fez no final de 2013, no primeiro ano do pacto e o primeiro ano de uso do livro do PNLD 2013. Então, o que é que eles dizem em relação à escolha? Que a escolha foi feita com base. Foi realizada por escola, isso são professores de Jaboatão, Camaragibe e Recife. A escolha foi feita com base em livros enviados pelas editoras. Isso ainda é uma questão, né, que os professores escolhem muito mais os livros que chegam do que eles não usam o guia. E a escolha, eles disseram que foram feitas, né, com base na proposta curricular da rede. Sobre o que achavam da coleção de alfabetização. Professores do primeiro ano. Gostavam do livro que escolheram. Eu gosto dele, inclusive já acabei, né, aquele depoimento que eu mostrei. Aprendiam com o livro. Isso é um depoimento interessante. Começaram a fazer atividades sugeridas no manual. Depois disso, eu comecei a fazer nos outros livros também, porque eu não fazia. Tanto em relação à leitura, como em relação à apropriação. Então, às vezes, não é nem tanto a quantidade de atividades, mas a diversidade é importante, porque você tem uma atividade legal, em outro momento, a professora vai realizar essa mesma atividade. Gostava de poder usar o mesmo livro por 3 anos. Então, isso é um depoimento interessante. Eu acredito que no ano que vem eu vou explorar mais o livro, porque aí eu já conheço, eu já sei como é que os alunos reagem às atividades. Poucas disseram que o livro não é adequado. Né? A gente queria um livro assim, foi 2 professoras, que estivesse mais próximo da realidade dos nossos alunos. E quando elas falam da não adequação, tem ainda um estranhamento com a presença de textos maiores, né? Mais longos. Ou seja, tem uma necessidade, né, de uma formação e de um trabalho de reflexão sobre leitura e compreensão de texto. Como é que a gente vai trabalhar leitura, compreensão de texto no primeiro ano? Produção de texto no primeiro ano, né, junto com o trabalho da apropriação da escrita. Sobre o uso do livro didático. Né, elas usavam o livro, 3 usavam o livro todo, eu trabalhei ele todinho, estou terminando. Mas a forma de uso é diferente. Não é mais aquele manual que é o único ou principal material, entendeu? Eles não seguem à risca, não usam como Bíblia. O que é que eles dizem? Eles tinham, eu trabalhei ele todinho, estou terminando, mas eles tinham diferentes estratégias. Usavam o livro todos os dias, ou usavam nas aulas de português, ou usavam alguns dias da semana. Então, a forma de uso está relacionada com a organização do seu trabalho. Né, com a forma como você organiza a sua rotina. O livro didático é um complemento junto a outros recursos, como as obras complementares. Essa entrevista foi feita no final de 2013.
Então, elas falaram muito assim, que o livro é um complemento. Eu uso o livro das obras complementares, eu trabalho com jogos, e o livro didático é um material a mais. Eu planejava mais as minhas aulas em cima dos livrinhos da Caixa, do PNBE e de obras complementares. Para completar a aula, eu sempre usava esse livro de jogos. Aí eu fiz a tarefa. Trago muitas atividades que eu pesquiso em casa. Eu utilizo jogos do CEL, pesquiso em outros livros didáticos, né, para fazer atividade. Então, o livro ele é um material a mais, né, de apoio à organização. É um material para organizar o planejamento. Algumas usam o livro de forma sequencial, o que não significa que seja todo dia. E, principalmente, gente, elas destacaram o papel do professor como mediador no uso do livro. Tudo eles faziam, claro que com a minha ajuda. Alguns têm essa autonomia, outros precisam que eu passe na banca, mas assim, quando eu direciono a atividade, fica fácil deles compreenderem. Não é mais a cartilha que eu digo, abra a lição, os alunos, porque toda lição tem as mesmas atividades, eles conseguiam fazer sozinho, enquanto a professora tomava a lição. Os livros exigem um professor mediando o trabalho. Se é a leitura, o professor vai ler, o professor vai trabalhar a compreensão oral, o professor vai realizar as atividades, até porque os alunos do primeiro ano, eles têm dificuldade do próprio manuseio do material e a gente precisa que eles aprendam também o uso desse material que faz parte do letramento escolar. Embora Maria do Rosário Mortati condene completamente o livro, eu ainda acho, concordo com o Egon, que eu acho que é um material rico e que pode sim ajudar a prática do professor, desde que se considere que esse professor ele tem autonomia na organização de sua prática. Elas gostavam das atividades de leitura, elas percebem que na leitura o livro avançou, trabalho com diferentes gêneros, dizem que os textos são legais, e, né, são interessantes, são atrativos. Falaram que tem boas atividades de apropriação, tem cruzadinha, tem caça-palavra, que eu gosto muito. Eles amam aqueles diagramas. A questão da escrita é legal, porque eles colocam palavras dentro de palavras. Então, eles percebem que tem atividades boas para apropriação da escrita. Os alunos gostavam do livro. Isso é uma coisa importante também, né? A relação do aluno com o livro. Ficam mais interessados quando é com livro didático. Eles gostam muito de parlenda. E o que é, eles adoram. Então, os alunos se identificam. Apenas 2 professores ressaltaram aspectos que não gostavam. E uma destacou a qualidade do material. Para finalizar, poucas mudanças nos critérios de avaliação dos livros didáticos de alfabetização, né? Algumas considerações. O que indica que, desde 2007, tais critérios se baseavam em uma concepção de escrita como sistema notacional. O que a gente vê é que houve mudanças nos critérios, mas a mudança principal, em relação à apropriação, foi de 2004 a 2007. 2007, 2010, 2013, houve uma reorganização com a coleção em 2010 para 2 anos, depois a coleção em 2013 para 3 anos. Então, o quadro de apropriação passou a ser conhecimentos linguísticos e passou a contemplar questões ortográficas por conta dos livros do 2º e 3º ano. Então, houve adaptações, mas a mudança que a gente poderia dizer principal, e que, aí eu volto à primeira pergunta, os professores tinham razão, e como é importante a gente desenvolver pesquisas, né? Discutindo e analisando práticas docentes. Mudanças a partir da organização do ensino fundamental de 9 anos. No geral, os livros recomendados pelo PNLD apresentam bons modelos de diversidade de atividades, cabendo ao professor saber os objetivos de cada uma. Enfim, gente, para finalizar, né, o que é que a gente tem para 2019? Eu acho que o PNLD mudou. Eu não tenho problema nenhum, e a gente, né, que vem trabalhando com o PNLD, a gente não desmistifica aquele discurso de que não é para dar modelos prontos para o professor. Gente, o que é bom precisa ser socializado. Quando a gente tem receita, e a gente gosta de uma receita, a gente quer a receita para a gente, mas a gente nunca faz da mesma forma. A receita, os modelos, boas propostas. Claro que um professor ele precisa ter acesso, precisa conhecer, e no que ele tem acesso, no que ele conhece, ele recria, ele reconstrói. E aí a gente vai construindo outras propostas.
Entendeu? Então, eu não acredito no professor, ou como os materiais estruturados eles colocam, né, uma ideia de que o professor vai seguir à risca aquele material e que o sucesso do material é esse. Mas a gente está num momento muito... E o que é que precisa para o professor usar um livro didático, obras complementares, elaborar atividades? Conhecer a turma, saber quais são os conhecimentos que ele tem e saber intervir. Né? Criar atividades. Eu posso pegar uma unidade do livro didático, enquanto um grupo está fazendo uma atividade, eu mudo o comando para um outro grupo fazer a mesma atividade. Por quê? Porque eles estão com conhecimentos diferentes. Então, o professor precisa conhecer, né, saber os conhecimentos necessários para os alunos se alfabetizarem, saber os conhecimentos que os alunos já construíram para poder intervir. E o que a gente tem no PNLD 2019 parece que não é nada muito... Né, o futuro ele não está muito... Não é muito bom. Né? Por quê? Porque no edital do PNLD... Não é isso não, cadê? No edital do PNLD, né, o edital colocou, né, apresentou que os manuais do professor, ele precisa ter planos de aula, banco de questões e proposta de avaliação, e há um destaque de que obras didáticas que fazem parte de sistemas estruturados de ensino poderão ser inscritos. Ora, para que destacar isso? Né? Então, parece que existe uma tendência que é essa ideia, né, de que os materiais estruturados vão salvar a alfabetização do país e uma ênfase nesses materiais. Né? O manual do professor ele tem que ter, né, um material offline e ele será composto de texto de apresentação, plano de desenvolvimento bimestral, que é o que os materiais estruturados têm, com introdução, consequências didáticas, planejamento, aula a aula, acompanhamento das aprendizagens, né, fichas de avaliação, enfim. Isso está no edital do PNLD e a gente não sabe como é que isso vai se concretizar na avaliação. Os critérios de avaliação também não foram apresentados no edital do PNLD e no edital apenas havia o quê? A avaliação pedagógica das obras didáticas será realizada de acordo com o decreto número tal, orientações e diretrizes estabelecidas pelo MEC e com base em critérios comuns e específicos para os diversos campos de experiência e componentes curriculares, constante no anexo 3 desse edital. E o que é o anexo 3? A terceira versão da Base Nacional Comum. Não é a última versão que foi aprovada, tá, gente? Então, enfim, esses critérios que eu discuti com vocês, que estavam presentes nas fichas de avaliação, eles estavam no edital, né, como uma forma de orientação aos autores e editores. Esses critérios saíram do edital, e o edital de 2019, dos livros que vão chegar ano que vem, e os professores vão escolher esse ano, apenas faz referência à Base Nacional Comum. Então, gente, vamos ver o que é que o futuro, né, nos reserva, e eu torço para que não seja nada muito assim, assustador. Obrigada. Né, mas a gente precisa, né, não temer jamais. Né? Então, vamos, né, torcer e não temer. Obrigada. Muito obrigada, Eliane. Eu tenho várias questões, mas eu vou me ater aqui a só um comentário, né? Como que a gente poderia ficar ouvindo a Eliane aqui durante um tempo ainda, tá, Eliane? Eu só te cortei porque a gente tem que respeitar o tempo do debate, né? Mas a importância desse olhar sobre as atividades, em tantas coisas que você colocou, né? Esse olhar sobre as capacidades exploradas nas atividades, né? Com 2, 3 exemplos aqui, como que ela faz esse olhar de uma mesma coleção, as capacidades, as habilidades, e amplia, né, essa perspectiva do professor sobre as atividades que ele está trabalhando. Então, eu vou agora abrir para as perguntas. Vocês podem se manifestar, que a Natália vai levar o microfone. É importante que vocês falem no microfone, porque está sendo gravado para as pessoas poderem participar. Tá? Eu vou abrir 3 perguntas. Pode ser, Eliane? Então, a gente já tem uma ali. Mais alguém quer se inscrever agora ou vocês ainda estão pensando? Tá, então, enquanto a Gisélia faz a pergunta.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Gisele, eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação de Sete Lagoas. E o que a Eliane disse aí, ao final, né, é uma coisa extremamente preocupante. Nós estamos vivendo aí uns processos sombrios, né? E o PNLD, inclusive, a gente discute lá a questão do PNLD Campo, né? O PNLD EJA, que são conquistas que, por mais que haja críticas à questão do PNLD Campo, é um espaço que é demarcado, é um espaço que é ocupado, né? E a gente, às vezes, visita a escola de campo, as pessoas dizem assim, não sei para que tem esse livro, não é? Não entende, às vezes, que é para uma demarcação de uma posição. E a gente vê, nessa questão, quando você coloca aí dos materiais estruturados, é uma preocupação muito grande, porque, muitas vezes, a gente coloca a não apropriação do livro didático pelo profissional, né, pelo professor, pela professora, e aí, consequentemente, a não mediação, ou uma mediação cheia de lacunas, e também a questão do próprio aluno, por esse processo todo, e a própria família, não se apropriar do livro didático. E aí a gente escuta discursos como seria melhor se o Estado desse, né, como se fosse uma benevolência do Estado, que o Estado desse o dinheiro para as escolas tirarem o xerox. Ou discursos, são discursos assustadores, mas são discursos que circulam na escola. Eu não utilizo o livro didático. Nós trabalhamos alguns anos com material estruturado na educação infantil, porque começa assim, né, essa questão do material estruturado. Daí eles começaram a oferecer para o primeiro ano, né? E aí o que a gente faz a discussão é uma discussão muito além da questão pedagógica. Então, você colocou aí a questão pedagógica, mas existe a questão do mercado editorial, né? Existe essa questão do edital, que o edital ele reflete uma intencionalidade. Então, quer dizer, quando você coloca aí a minuta do edital, é uma coisa assustadora. Quer dizer, com que esse edital está preocupado? Né? Quando você diz que a gente não tem que temer. Realmente, nós não temos que temer, porque as podridões que estão aí, a gente está lutando para exorcizar, né? E todo mundo sabe do que eu estou dizendo. E aí o que acontece? Ninguém dá nada para a gente toma. Então, essa discussão do PNLD, hoje, por exemplo, eu vim aqui, demarco essa discussão como uma discussão político-pedagógica. Quer dizer, o que os professores e professoras da educação infantil, dos anos iniciais, como que eles veem esse edital, como que eles veem essa discussão da terceira versão da base, né? Porque a gente está vendo claramente, não vou utilizar essa palavra claramente, que a gente está vendo aí a intencionalidade disso. Né? Quer dizer, ninguém aqui é bobo e todo mundo aqui é educadora, né? E educador. Então, eu gostaria que você comentasse mais isso aí, porque eu fiquei, assim, assustada, né? Que eu não tinha lido nada do edital. E os professores e professoras, muitas vezes, não leem nem o edital, nem o guia, né? Escolhem porque tal escola escolheu. Então, a gente corre o risco muito grande de ficar refém com a prática engessada desse material estruturado. Então, quer dizer, várias preocupações que se eu for colocar aqui, a gente só sai amanhã. Então, gostaria que você colocasse mais esse último pedaço aí do edital, viu? Obrigada. É interessante, porque eu vou fazer uma revelação aqui. A gente teve em Recife também o uso do material do positivo na educação infantil. E eu vou colocar uma coisa bem clara. O que eu sou a favor do livro didático para o ensino fundamental, eu sou contra para a educação infantil. Contra. Por quê? A gente não tem uma obrigação de alfabetizar na educação infantil. Não tem meta. Não tem meta de alfabetizar. Eu acho que as crianças, eu falei isso hoje de manhã, as crianças elas constroem conhecimento na interação. E eu sou a favor, sim, de que tenha trabalho de leitura, de produção, de exploração do sistema de escrita na educação infantil. Eu sou a favor. Mas eu acho que a rotina da educação infantil, eu não tenho que ter ficha todo dia. Eu não sou contra a ficha, não. Mas eu acho que a ficha não pode... Tem que ter uma sequência de atividade, tem que ter um projeto, tem que ter, né, algo
que esteja sendo trabalhado, e as músicas. Tem várias atividades que podem ser feitas na educação infantil, na construção de uma rotina, que envolva a reflexão sobre a escrita, sobre o sistema de escrita, mas não é preciso o livro didático. Porque a rotina da alfabetização, não estou dizendo que aos 6 anos a criança deixa de ser criança e vai ser chato. Não. Mas no primeiro ano, aí eu vou ter sim como um objetivo que as crianças, elas, até 6 anos de idade, 7 anos, ela tem essa apropriação da escrita alfabética, então o trabalho vai ter que ser mais sistemático. Né? Vai ter que ter uma presença diária de um trabalho na apropriação, na leitura, claro, que é o eixo, mas com a apropriação da escrita também, se eu quiser que meu aluno ele termine o ano compreendendo o funcionamento do sistema alfabético, com atividades interessantes. Mas eu sou contra a educação infantil, o livro didático, o sistema positivo e o PNLD de livro didático para a educação infantil, que foi publicado também. Não é de livros para os alunos. A ideia original de um PNLD para a educação infantil era de materiais didáticos. Mas eu também estou assustada com a minuta do edital, porque é material para o professor. É material para orientar a prática docente. E eu também estou com medo do que é que vem por aí. Mas eu confio, eu espero, né, que o grupo da educação infantil, que tem um grupo muito forte, como é que eles vão dar conta de fazer essa avaliação. Mas, enfim, é preocupante. Mas o livro didático, e aí retomando aqui a Maria do Rosário Mortati e a Egon, que eu acho que vale a pena ler esses 2 depoimentos, né, a Mortati dizendo que é contra o livro didático, porque ela acredita, né, na leitura e na escrita, né, enfim, numa questão discursiva, social. Gente, mas não tem como a gente ignorar o que é a escola. E não tem como a gente ignorar que é o objetivo da escola ensinar a ler e escrever. E que para aprender a ler e escrever é preciso a gente trabalhar com a apropriação da escrita alfabética, mas a gente pode fazer isso num contexto de letramento. A gente pode fazer isso articulando as atividades de apropriação com as de leitura e produção. E os livros didáticos hoje têm boas propostas. Que o professor não precisa seguir à risca, que o professor não tem que seguir na sequência, agora ele precisa conhecer o livro, para ver como é que ele vai organizar o trabalho e usar esse material com a sua turma, que é heterogênea, que tem conhecimentos distintos, mas ele pode trabalhar uma leitura e as atividades de compreensão oralmente com todos os alunos e depois ele vai diversificando as atividades, enfim. Tem muitas possibilidades de trabalho, como também de outras sequências com base em outros materiais. Mas não tem como a gente negar, é um direito da criança, está lá no pacto, direitos de aprendizagem. A criança tem o direito de aprender a ler e escrever. E, para isso, ela tem que se apropriar da escrita alfabética e consolidar as correspondências grafofônicas. Não tem como. É preciso dar conta disso. Mas a gente pode fazer isso com um trabalho muito mais significativo, interessante, articulado com a leitura, a produção de texto. Só um comentário, né, Eliane, falando de não ter o livro didático, se a gente pensar na realidade brasileira, muitas das vezes é o único material que as escolas vão ter com uma diversidade de gêneros, né? A gente tem essa dificuldade do material. E graças ao pacto, em 2013, a gente tem... Os livros de literatura foram para todas as salas de aula. Né? Então, daí a importância da formação. Porque o livro didático, no material estruturado, volto para o material estruturado. No material estruturado, parte de um princípio de que a rotina, o livro didático é o principal material e vai tomar a maior parte da rotina. Até porque ele também tem matemática, ele também tem ciências, o sistema positivo tem inglês, ciências, matemática. Então, gente, a criança vai passar todo dia, a maior parte do dia, com o livro didático. Enquanto que o que a gente defende na educação infantil e no ensino fundamental é uma diversidade de atividades, considerando as outras áreas do conhecimento e, na língua portuguesa, os diferentes eixos. Né? Então, isso é super importante. Vamos lá, Dani. Tinha mais uma questão ali no meio? Não. Só não dá por causa da gravação. Está chegando aí. Obrigada. Quanto ao livro didático para a educação infantil, eu concordo com você em parte, mas fico pensando com a realidade, como professora de pedagogia, a realidade dos nossos professores, a formação mesmo de quem tem essa habilitação em boas
universidades e faculdades, ainda acho assim, muito difícil ela não ter nenhum material estruturado como eixo norteador da prática dela. Eu acho que realmente pode ficar, né, a professora passar o tempo inteiro para poder dar conta daquele livro didático e deixar as outras atividades que são tão importantes, mas e quando ela não sabe, ela não dá conta e ela não tem condições, né, para realmente formar essa criança na educação infantil? Eu acho que tem uma questão importante, que primeira que é o que é que a gente quer formar na educação infantil? Em que a gente quer formar, né? Então, a ênfase no material estruturado está muito com base numa ideia de antecipação da alfabetização, tá? E eu acho que isso é perigoso, né? E as escolas privadas, escolinhas de bairro, gente, livro didático, eu tive agora 3 grupos de alunos analisando o livro didático da educação infantil. É de arrepiar. Todo dia menino fazendo padrão silábico, babebibobu, dadedidodu, sabe? Não estou dizendo que só tem livro assim, não. Tem livros bons. Tem coleções boas de educação infantil. Mas a minha pergunta é, qual é o papel do livro didático? Será que ele realmente é importante? Quando eu não tenho como meta, né, a necessidade dessa alfabetização. Eu acho que isso é preocupante, né? Agora, é preciso formação. Então, o PENAI, que vem aí com a educação infantil, isso foi uma coisa boa, né? E é preciso formação. Por quê? Tem um livro que a gente publicou no CEL, Ler e Escrever na Educação Infantil, e tem um artigo que eu escrevi com uma outra colega, a Tânia, que é o trabalho com as letras na educação infantil. Se eu não trabalho com os professores, como é que as letras podem entrar na educação infantil? Elas vão fazer o babebibobu. Elas vão mandar cobrir letra e vão trabalhar a letra cursiva na educação infantil. A escrita da letra cursiva. Então, tem uma resistência, e isso a academia tem uma culpa muito grande, do trabalho com a língua escrita na educação infantil. Leitura, é preciso, claro que tem que priorizar leitura, literatura, jogos, mas a gente pode brincar com a língua. Tem muitos jogos envolvendo a língua. E tem muitos textos da tradição oral, e muitas atividades que podem ser desenvolvidas e que, a partir delas, as crianças vão avançar em seus conhecimentos. Mas enquanto a gente, concordo com você, enquanto a gente não discutir o que é que pode ser feito na educação infantil com o trabalho com a língua escrita, as crianças têm curiosidade. Elas querem saber o que são as letras, como que aquelas palavras ali. Então, enquanto a gente realmente não levar a sério, não encarar a importância dessa discussão, a gente vai ter professores adorando o livro didático, ou então professores pegando de internet textos que é do Babebibobu, do Dadedidodu. Eu tive 2 coleções agora, coleção Tic Tac, conhecem? Para educação infantil. E uma outra coleção que eu esqueci, Construindo, sei lá como era o nome, que é silábica, aquelas atividades, né, como essas do Eu Gosto, para crianças de 4 anos, era o ano todo aprendendo letra. E 5 anos aprendendo sílaba. Então, assim, uma coisa, sabe? Então, eu acho que é um desafio. Porque, Eliane, gente, quem discute, uma coisa importante que está dentro da discussão de inovação pedagógica e inovação didática, uma coisa importante é a gente considerar que a rotina do professor. Só quem já foi professor sabe o que é que tem que dar conta. Leitura literária é importante, mas eu não posso fazer leitura literária 20 horas por semana. Leitura literária e jogos é muito legal, mas como é que eu vou dar conta de um trabalho? Eu tenho que organizar atividades para crianças durante 20 horas, 25 horas semanais. O que é que eu vou fazer? E quem são essas crianças? Né? Que conhecimentos eles têm? Quais são os interesses deles? E, a partir do momento que eu vou trabalhar com os interesses, desenvolver projetos, sequências interessantes, eu vou propor também atividades sobre a língua, mas numa perspectiva reflexiva, numa perspectiva bem mais interessante. E eu não vou precisar trabalhar letra cursiva, e eu não vou precisar trabalhar cópia e de sílaba e de letra. Entendeu? Então, é um desafio. Mas eu ainda acho que que é mais importante o caminho da formação e da discussão
do que o uso, principalmente, desses materiais estruturados, né, gente? Que realmente são bem... Eliane, eu acho o seguinte, quando a professora realmente tem essa consciência, tem uma boa formação, ela com um livro didático que vai trabalhar as famílias, se lá, ela deixa de trabalhar ou faz dele um excelente trabalho, porque ela não vai entrar naquela de só falar babé bibobô. Ela realmente tem conhecimentos para poder dar conta de partir para o letramento e ampliar todas essas atividades. Daí é que eu falo, não é o material em si, ele não garante nada, é a mediação do professor, que precisa ter muito conhecimento. Mas esses materiais estruturados, eu apresentei de manhã uma professora que trabalhava com projetos, tinha uma rotina super organizada, muito boa, e no ano seguinte, né, em 2013, teve que usar o material estruturado do positivo. O material estruturado, o professor não tem muita margem de manobra. Entendeu? Por quê? Porque, primeiro, ele não recebe os 4 volumes. No sistema positivo, é 1 volume por unidade. Depois que ele trabalha o primeiro, ele recebe o segundo. Ele não pode decidir se ele vai ter... Então, por exemplo, lá em fevereiro, a gente está vivendo... Sabe, o Recife, culturalmente, ele vive o carnaval, como uma questão cultural. E um professor que está com o livro didático, ele tem que fazer as atividades do livro didático. Entendeu? Então, assim, eu acho que os projetos, né, as outras questões... Essa professora disse que abriu mão da leitura de leite, de leitura literária, abriu mão de trabalhar com projeto, porque era obrigada a usar o livro didático do sistema positivo. E a prática dela, como é que se diz? Regrediu, né? Evoluiu. E ela tem consciência disso. Tanto é que, depois de muita pressão dos professores também, claro que politicamente, a gente sabe que tem uma questão política maior, né, e diferente relacionada aos usos de materiais estruturados. O material foi imposto na rede do Recife em 2013, mas os professores gritaram. Mas, por mais que tenham gritado, foi imposto por 2 anos, mas, graças a Deus, em 2015, não houve a renovação dessa parceria, né, com o Positivo. Meu nome é Isabel, eu só queria fazer uma problematização em termos de o que significa estrutura de trabalho, porque essas nomenclaturas que a gente lida, é lógico que todo livro didático tem uma estrutura. Agora, quando a gente fala material estruturado, parece que a gente está falando de uma outra coisa. Então, esse nome, material estruturado, para que as pessoas entendam, é preciso ir mais a fundo na característica. Por que o MEC denomina material estruturado? São determinados materiais que já estão aí e que vêm com atividades diárias, com controle intenso do trabalho do professor, com avaliação vinda de fora, assim, avaliações, né, que avaliam só a utilização do material. Vem junto uma estrutura que é de formação de professores, uma estrutura que eles oferecem para ajudar o sistema a avaliar o desempenho dos meninos. Estrutura, a gente tem várias formas de estrutura. Eu diria que todo livro didático é estruturado. Tem uma estrutura, é estruturado no sentido, tem uma estrutura, é estruturado. Agora, qual estrutura? E tem, voltando à sua questão da educação infantil, a gente tem estruturas que também são externas ao livro didático. Então, a educação infantil tem estrutura, quando se pensa num currículo, num processo rico, numa rotina de organização que favoreça a participação da criança, favoreça o direito à infância, pode ter uma estrutura em torno disso, né? Que é a proposta de organização que a escola tem para a educação infantil. Então, essa ideia de estrutura como ruim, tem que qualificar a estrutura para a gente entender de que a gente está falando. É só uma provocação, porque depois que nós passamos a nomear esses materiais como materiais estruturados, fica parecendo que os outros não são e que eles estão oferecendo alguma coisa, uma estrutura melhor, né? Quando, na verdade, tem estruturas em várias ações
escolares internas aos materiais, como livro didático, ou externas, como um currículo e um planejamento consistente. É que, na realidade, as cartilhas de alfabetização, aquelas, né, que muitos de nós, né, nos alfabetizamos com elas tinham uma estrutura que também era para ser seguida à risca. Né? Começava com A, E, I, O, U, encontro vocálico, né? Também tinha e a professora não podia dar uma lição para voltar para outra, e se o menino, né, o menino que já tinha desarnado, né, ele fazia as lições tudinho e a professora chamava, mandava pagar tudinho, porque não podia se antecipar, né? Tinha essa ideia de homogeneização, tinha ideia de todo mundo fazendo a mesma. Então, assim, as cartilhas não era o material estruturado como esses materiais que o MEC colocou, né? Os sistemas, que são sistemas, né? Oxente, cadê? Aqui, ó, cadê? Está aqui. Sistemas estruturados de ensino. Esses sistemas estruturados, né, que na realidade não é só o livro didático, ele dá mais ao professor. Mas o que o MEC está colocando no edital é que os livros didáticos no manual do professor, eles acrescentem uma organização parecida com a desses sistemas estruturados. Porque eles querem o plano de aula, eles querem o passo a passo, né, eles querem priorizar isso. E isso é preocupante, gente. Por quê? Porque aí tem uma série de questões relacionadas a essa padronização, a falta de autonomia do professor, a concepção de aluno, a concepção de ensino-aprendizagem. Né? São várias questões que a gente precisa considerar. Vamos ver, né? Gente, eu queria agradecer mais uma vez, né? Eu tenho só um comentário que tem me instigado desde a sua fala de manhã, Eliane, que é em relação à formação, né? O que esse material está nos dizendo em relação à formação de um professor, né? Que um professor que precisa, então, que vem da universidade, que vem dos outros lugares, e que precisa ter um plano de aula, um banco de questões, uma avaliação, um professor que não sabe, então, fazer isso, né? Há uma sensação de que isso precisa ser muito delimitado, né? Muito engessado, porque é um professor que não sabe, né? E eu fiquei pensando desde manhã como que a gente pensa, então, a nossa formação. E isso num contexto em que a formação de professor, como o PNAE, que a gente não tem mais uma perspectiva para essa formação de professores, então, tudo num contexto em que investimento na formação dos professores, formação continuada nesse sentido, né, nesse caso, tem diminuído esse investimento. Né, e penso na nossa formação inicial. Né, então, o que isso tem a nos dizer? Né, é um professor que, então, precisa disso? Né, o que nós estamos fazendo nas universidades, nos nossos cursos de formação inicial de professores, né? Então é algo para um outro debate, né? Gente, a formação continuada ela é essencial. E só para fechar em relação a essa fala de Daniela, é que o PENAIC, quando ele surgiu lá, né, quando a gente foi chamado no MEC para pensar numa formação continuada, era muito para combater essa ideia de que o Nordeste, principalmente, precisava de uma formação baseada no uso desses parcerias com esses sistemas estruturados de ensino, como aconteceu com o PAIC no Ceará. Claro que o caso de lá é específico, né, são várias questões, mas assim, havia uma ideia. E a proposta da gente foi, a gente acreditava que não era o uso de um material estruturado que garantiria que todos os professores do Nordeste, naquela semana, estavam trabalhando com aquela lição, ou, claro, se eu disponibilizasse mais de um sistema, né, mais de uma proposta, os professores que escolheram o positivo, ia estar todo mundo fazendo as mesmas tarefas, isso ia dar conta da alfabetização. Isso é um engodo, gente. Não é assim, não é o uso seguindo passo a passo que vai fazer com que esses meninos se alfabetizem. E a importância tem que ser no professor saber o que ele tem que fazer, no professor saber diagnosticar o aluno, analisar o conhecimento, perceber o que os alunos já sabem, o que eles precisam saber, o professor ter essa formação para trabalhar o aluno leitor, o aluno produtor de texto, mas o aluno que precisa também aprender a ler e escrever para poder ler e escrever diferentes textos, com o que a gente chama, né, com autonomia.
E o professor tem a rede pública, só para fechar, a rede pública tem os melhores materiais pedagógicos atualmente. Não tem rede privada. Tem uma outra, escola da rede privada. Mas os melhores acervos de literatura infantil, onde é que estão? Na rede pública. Obras complementares, jogos, aqueles jogos do CEL, aqueles jogos de alfabetização, várias escolas da rede privada queriam reproduzir, queriam comprar, mas só está na rede pública. Então, obras complementares, jogos e outras coisas, como tablets, como, enfim, material bom as redes de ensino têm. E o pacto foi muito nessa direção. Mais do que dizer que o professor precisa seguir um programa planejado por outro, o professor precisa saber organizar a sua prática de alfabetização. Ele precisa construir práticas de alfabetização coletivamente, porque também o professor não pode trabalhar solitário. Então, tinha que mexer as escolas, sabe? Tinha que a universidade também. A gente não pode estar dizendo assim, faça assado. A gente tem que arregaçar as mangas e fazer junto com os professores. E eu acho que o PENAIC foi um pouco disso, entendeu? Eu acho que as universidades como um todo, né, arregaçaram as mangas, junto com os professores, os relatos de experiências, né? A gente tem muitos relatos bons. Agora, não é da noite para o dia que as práticas mudam, né? E a gente precisa de um tempo. E na educação infantil, né, a formação vai começar agora, e o que a gente espera, concordo com você, né, é que a formação continue e que a gente fique atento, tanto à formação inicial como à formação continuada. Obrigada, gente. Nosso horário, né? Infelizmente acabou. Eu queria agradecer mais uma vez, Eliana, ao público que participou, né, contribuindo para o debate. Espero que a gente possa continuar essa conversa em outros momentos, tá bom? Obrigada e boa noite a todos.